Olá, turminha do quarto ano, tudo bom com vocês? Então, estamos aqui hoje para a videoaula de ciências e hoje nós vamos ver o resuminho do nosso primeiro bimestre, dos 4 capítulos que estudamos no primeiro bimestre. Vamos lá? No capítulo 1, a gente aprende um pouco sobre quem foi Charles Darwin e sobre suas teorias e hipóteses, né? Como a gente viu, ele foi um cientista muito especial, porque desde criança ele já tinha esse lado de pesquisa, esse lado de conhecimento, de questionador, de procurar, ele já tinha interesse, né, sobre as coisas. E ele, em um dos seus estudos, um professor dele chamou ele para embarcar no Beagle, que foi uma navegação que ele fez durante, né, toda a Inglaterra. Ele percorreu também o Brasil, o Rio de Janeiro, né? Ele veio aqui na Bahia também. Ele passou por vários lugares importantes. Aqui no Brasil, por exemplo, passando pela Bahia e pelo Rio de Janeiro, Darwin se interessou muito pela vegetação, achou a vegetação linda, de várias cores diferentes. O verde que tinha aqui na nossa vegetação encantou muito ele. E também ele passou pelas Ilhas Galápagos. E lá nesse conjunto de ilhas, né, desse arquipélago lá de Galápagos, ele teve vários estudos também, que teve muitos modelos de pesquisas que Darwin teve lá. E lá ele pesquisou também coisas originais, ou seja, no que ele estudou lá nas Ilhas Galápagos, ninguém nunca tinha estudado ou pesquisado antes. E foi aí que veio a primeira hipótese de Darwin, que foi sobre os bicos dos tentilhões. Porque o tentilhão é uma ave. E toda a espécie de tentilhão que ele observou lá na Ilha Galápagos, cada tentilhão tinha um bico de uma forma. Ou seja, uma única espécie de animal, como que tem vários formatos diferentes de bico. E através dessas pesquisas, Darwin começou a perceber que o bico do tentilhão, ele se comportava, ele acomodava o tipo de alimento que ele queria comer. Então, se ele tinha um bico mais pontudinho, mais fininho, né, era para pegar alimentos através de pinça, um bico maior, ele conseguia comer sementes mais duras. Então, ele definiu a primeira hipótese de que o animal ele vai se acostumar com o ambiente em que ele vive, porque como ele viu o tentilhão, que uma espécie possuía vários bicos diferentes, cada bico tinha uma função, ou seja, cada tentilhão vivia em um ambiente diferente que conseguia fornecer um tipo de alimento específico e para isso eles tiveram que adaptar os seus bicos. Darwin também teve a teoria da seleção natural, ou seja, continuando a mesma teoria dos tentilhões, o animal, né, a espécie, ela vai fazer se selecionar de acordo com o ambiente. Por exemplo, aqui na imagem que a tia trouxe para vocês, nós temos é gavião o nome disso, né, gente? A tia tá meio por fora dos pássaros. E nós temos os coelhinhos. A gente pode perceber que na primeira imagem, há a mesma quantidade de coelhos mais escuros e mais claros. Porém, a graminha ela é verde, ela destaca mais para o gavião os coelhinhos brancos. Na segunda imagem, a gente pode ver como que o gavião selecionou o coelhinho branco, né? Ele logo observou o coelhinho branco e pegou. Na terceira, já vimos que olha a quantidade de coelhinhos escuros que nós temos, né? Ele parece meio marronzinho e é apenas um branco. Ou seja, o ambiente é que vai determinar o tipo de espécie que vai viver ali. Porque o predador do coelhinho, o gavião, ele vai pegar aquele que está mais fácil dele observar. Então, se o branquinho é o que dá mais facilidade dele observar, ele vai pegar mais brancos. Consequentemente, os coelhinhos escuros vão se reproduzir mais e vão ter em maior quantidade. E ele também deu a ideia de evolução, que os animais, né, as espécies, elas se evoluem de acordo com o seu ambiente. Da maneira em que ela se adapta ao seu ambiente, a espécie se adapta ao ambiente, ela também se evolui. Por exemplo, Darwin acredita que, olha essa imagem que a tia trouxe das girafas, que no passado existiam girafas de pescoços mais
mais curtos e mais compridos. E as de pescoço mais curto, ela não conseguia comer as vegetações que estavam em cima das árvores. Consequentemente, elas entraram em extinção, porque elas não conseguiam comer a mesma quantidade de alimentos que as girafas de pescoços mais longos. Na segunda imagem, nós já vimos que a girafa de pescoço curto já não está mais aqui. E na terceira imagem, a gente vê que só há girafas de pescoço longo. Então, esse é o processo de evolução para Darwin. Estudamos também sobre mistura, né? Mistura nada mais é do que quando uma substância ela já não é mais pura, ela já não tem mais a sua matéria, né, pura, não tem mais a sua matéria real e original. E a mistura, né, quando a gente pega as matérias puras e mistas, né? Nós temos dois tipos de mistura. Então, quando uma substância é pura, ela é só formada apenas de um alimento. E quando ela é mista, ela é formada por dois ou mais alimentos. Ou seja, a substância pura, ela vai ser única, ela já não vai ter mais envolvimento com nenhum outro elemento. Introduziu o elemento, ela para de ser pura e passa a ser mista. Um exemplo de substância pura que a tia trouxe para vocês é a água destilada. É uma água totalmente purificada, sem nenhuma adição de nenhuma outra substância. E um exemplo de substância mista, né, de mistura, a tia trouxe suco, porque misturou dois tipos de substância, a água e a fruta. Então, a água, o H2O, a nossa água que nós bebemos, ela possui algum tipo de alteração de substâncias. Por exemplo, quando a água ela bate nas rochas, ela possui ali, né, o contato com outro tipo de substância, que são as substâncias que estão ali encravadas naquelas rochas, com sais, porque nas rochas há muitos sais minerais. Então, quando o H2O, né, a nossa água na forma pura também, pura entre aspas, que a tia fala, quando a água da chuva, a água dos rios, a água dos mares batem entram em contato com esse ambiente, elas passam a ter um tipo de mistura. Por isso que a água que nós bebemos não é 100% pura, ela tem alguns processos. Agora a gente vai falar sobre os métodos de separação da mistura, né? O processo de separação de mistura é quando é o mais simples que tem, né? No nosso dia a dia mesmo, a gente às vezes já faz um processo de separação de mistura, né? A gente tira um lixo daqui, joga um lixo ali. A gente, quando vai escolher um arroz, né? Um feijão, a gente vai separando misturas. Então, tudo aquilo que está ali englobado e você faz a separação, você já está separando as misturas. E um dos processos de separação de mistura é a evaporação, onde a água, né, tem que ter um líquido, ele é aquecido, muito aquecido, e ele vira vapor. Nisso que ele vira vapor, ele se eleva, ele sobe, e esse é o processo de evaporação. Nós temos também o processo de decantação, que é quando a mistura ela fica descansando e ela é dividida em camadas. Olha aqui, ó, o copinho de água e enxofre, ó, ficou em repouso, enxofre desceu, a água subiu. Nós temos também o método de filtração, que é preciso de um filtro. Um outro exemplo também é o coador de café, o filtro d'água que nós temos em casa, onde toda a substância ela fica retida nesse filtro e não desce. E o filtrado, né, é a substância mais purinha, o mais puro possível. A catação, que é a que a gente tem, né, muito clássica também, da coleta seletiva, né? Nós temos também a ventilação, que é quando precisa de um vento para poder soprar. Um exemplo mesmo é do amendoim. Quando a gente compra o amendoim e aquece ele no forno para tirar a casquinha dele, a gente precisa de um vento, às vezes, para poder fazer esse processo de separação. Nós temos também a separação magnética, que o próprio nome já diz, a gente precisa da utilização de um ímã para separar os objetos metálicos, e a levigação, que é quando você pega uma substância e através da água ela se eleva, e assim a gente consegue separar as misturas. No capítulo 4, a gente viu sobre a transformação de materiais. E para a gente transformar um material, a gente pode fazer de acordo com a temperatura, transformar o material através de uma temperatura, né,
elevada ou de uma temperatura, né, mais amena, né, mais quente. E, na verdade, o que é a temperatura, né? A temperatura é o aumento ou a diminuição de um calor, né, de um estado físico de algum material. Por um exemplo de mudança de estado, né, é a água. A água ela possui 3 estados, né? O sólido, que é o rígido, é o gelo congelado. O líquido, que é a água que nós tomamos. E nós temos também o gasoso, que é a nossa fumacinha. E a mudança de outros materiais, por exemplo. Há materiais que sofrem transformações reversíveis. Por exemplo, a água, quando derrete, ela vira o gelo, desculpa, quando derrete, ele vira água. Mas eu posso reverter esse acontecimento congelando a água de novo, ela vai virar gelo de novo. Mas o papel, quando ele é queimado, ele é irreversível. Por quê? Depois que o papel queima, eu não consigo mais fazer com que ele se transforme em papel de novo, ele vira cinzas, né? E nós temos também o contato com o ar e com a umidade que transforma o material. Por exemplo, se eu deixar um ferro exposto ou uma fruta exposta, o ferro ele vai enferrujar, porque a umidade e o ar naturalmente vão tirar, né, o brilho, vão tirar alguns resíduos dessa matéria e vai fazer com que ela, né, fique enferrujada. Já as frutas e verduras em contato também com o ar e com a umidade, elas se murcham, elas são sugadas e assim elas acabam virando, né, ficando podres. Então, isso também é um processo de transformação de matéria. Meus amores, eu espero que vocês tenham entendido o conteúdo. Um beijão e até a próxima videoaula. Fiquem com Deus!